Já está. Força, Marta. Ok, não sei se estão a ver em slideshow, se não Se estou a não ver em estamos a slideshow. ver, não está em slideshow, está É, não é? a Agora apresentação. sim, Agora já está. Já. agora já está. Ok, muito bem. Então, vamos lá falar aqui do nosso caso particular, de Mértola. Sim. Então, para contextualizar um pouco, nem todos de vós conhecerão bem este território, portanto, Mértola é um concelho no sul do Alentejo, junto à fronteira, é um município grande e caracteriza-se, nós colocamos esta questão da alimentação em contexto de semiárido, porque efetivamente, se vocês virem, portanto, todo o Portugal está em território continental do clima temperado, do tipo C, o CSB e o CSA, um com verões mais ligeiros do que o outro, mas depois, se repararem bem, aqui numa pequena zona temos um clima BSK, ou seja, um clima árido, tipo B, subtipo BS, que é o clima de estepe, e estamos a falar então da zona de Mértola e um bocadinho de Castro Verde. Portanto, é a única zona em Portugal que sai deste clima temperado para um clima semiárido. Contudo, estas climáticas, estamos a falar das normais climatológicas de 71 a 2000, ou seja, não têm em conta os últimos anos. Se nós virmos aqui estes cenários que foram feitos pelo projeto Climate App local, em 2015, nós tínhamos aqui que para o RCP 8.5, nós teríamos um cenário em 2040 de 404 milímetros. Olá. Bom dia, pedimos Bem, sim. se puderem agora fechar os microfones. E depois temos em 2070 317 milímetros, 2100 288 milímetros. E podemos pensar, sim, mas o RCP 8.5 é o pior dos cenários, não é? Portanto, isto é na pior das hipóteses. Bom, o que acontece é que, infelizmente, estes cenários de 2070 correspondem, na verdade, às precipitações médias dos últimos 5 anos. Não é? Dos últimos 5. Portanto, aquilo que era o pior cenário previsto para 2070, nós já estamos muito perto, com alguns anos muito próximos do que estava previsto para 2100. E isto, de facto, leva a que tenhamos que pensar muito bem que estratégias é que nós queremos ao nível não só de produção alimentar, mas também do próprio desenvolvimento rural, do desenvolvimento local destes territórios. Até porque o problema não é só de clima, não é? Depois acompanhado e muito relacionado vem também a questão dos solos. E, efetivamente, se olharmos para o mapa outra vez, lá vemos nós outra vez no pior local, ou seja, este muito escuro que vocês veem aqui, este castanho mais escuro, refere-se aos locais com muito elevada suscetibilidade à desertificação e cá estamos nós também nessa situação. Aliás, se olharem também para as classes de capacidade de uso do solo em Mértola, penso que estejam todos familiarizados com este conceito, e temos que 80,7% dos solos em Mértola são do tipo E, 16,3% do tipo D, ok? Pronto, portanto, em termos de solos, estamos também muito relacionado depois relacionando a questão de solos e clima, chegamos depois a estes mapas de aridez e depois de desertificação também. Relativamente à demografia, Mértola tem 1.292 km², mas apenas cerca de 6.000 habitantes, com um índice de envelhecimento que é o maior de todo o Baixo Alentejo, de 418,3, ou seja, por cada 100 jovens há 418 idosos, e uma densidade populacional que neste momento é 4,8 habitantes por km². Então, isto põe-nos desafios muito elevados, não é? Se nós pensarmos então que temos todas estas dificuldades climáticas, do solo e demográficas, como é que nós sonhamos este território, não é? Que estratégias é que nós poderemos ter quando vocês viram por aqueles cenários, corremos o risco de nos tornar refugiados climáticos, não propriamente no longo prazo, porque ainda por cima vimos acelerar os cenários que estão previstos, estão cá, estão neste momento, portanto as alterações climáticas para nós não é qualquer coisa que nós ouvimos falar, nós sentimos-las na pele todos os dias, e o que nós decidimos enquanto território era que podíamos de facto fazer alguma coisa, portanto não nos conformarmos com esta realidade, mas achar que ainda estamos na possibilidade de poder agir.
e por isso mesmo tem vindo a ser desenvolvida uma estratégia que nós chamamos como Mértola como um laboratório para o futuro, para a transição agroecológica em contextos de semiáridos. Porquê um laboratório para o futuro? Exatamente porque nós achamos que ainda estamos naquele limbo em que nos permite agir e que aquilo que nós fazemos pode ser de facto um laboratório para outras regiões semiáridas. Podemos aprender com outros locais, mas também partilhar boas práticas e ideias de como fazer diferente e como poderemos ter uma ação positiva face ao que é a nossa realidade. E essa transição vai interferir com várias áreas, portanto isto tem vários eixos de atuação ligados à transição agroecológica, educação, formação e literacia, ordenamento do território, governança, redes, comunidade, cultura e património e a nova economia rural. E na verdade, a componente ligada a todo o sistema alimentar e à estratégia alimentar de Mértola cruza com muitas destes pilares da estratégia de atuação de Mértola Laboratório para o futuro, que começo por dizer que é um processo, não é um projeto. Portanto, eu não vos vou apresentar aqui o que é um projeto em concreto, mas todo o conjunto de passos que um conjunto de entidades e de pessoas decidiram dar e que vão fazendo à medida também das possibilidades, dos resultados, sem medo de errar, e erramos muitas vezes, há que dizer, voltando atrás quando seja necessário, refazendo e repensando a estratégia. Tenho aqui alguns marcos que se calhar são interessantes referir. A dia 25/10/2017 é o encontro de empresários, fizemos um encontro de empresários, que é um encontro anual que se faz em Mértola, organizado pela Associação de Empresários e o município de Mértola, e decidimos que o encontro de empresários ia ser exatamente sobre os desafios das alterações climáticas, mas muito numa perspectiva de trazer aquilo está a ser bem feito no território, não é? E o que é o exemplo dos produtores, pequenas agroindústrias e outros pequenos empresários locais, mas trazendo também inspiração de muitos outros locais do mundo, no sentido de podermos ver que outras possibilidades é que existem, que outras respostas, o que é que se está a fazer de diferente que poderia ser interessante para o nosso território. E, na verdade, foi um dia de inspiração muito importante, porque serviu de mote para um trabalho mais participado entre vários atores locais. Temos aqui também um exemplo de outra ação, em 2018, e é uma ação em que estão juntos o município, a escola profissional, a escola, várias juntas de freguesia, produtores, o município, e em que se começa a refletir na importância dos sistemas alimentares locais e da ideia de uma estratégia de território. E depois, já em 2019, nesta reunião, em que está ali connosco um representante da Food Network Academy da Suíça, e em que, em conjunto com os agricultores e instituições locais, estamos a refletir como se poderia ser o desenho de uma rede alimentar local para este território. É também por essa altura que começamos a desenvolver uma ação que eu penso que seja importante ao nível da colaboração, de fomentar a colaboração entre os atores. É o À Noite no Mercado. Ele surge por um convite do Slow Food, que nos desafiou a fazer alguma ação para comemorar o Dia da Terra e nomeadamente esta campanha de combater as alterações climáticas com o garfo e o menu de mudanças. E nesse dia a nossa proposta foi muito simples, era apenas um dia temático, e a nossa proposta foi juntarmos à noite no mercado, trazer apenas produção local e sazonal. O município e a Associação de Empresários traziam uma comida de tacho para todos, ninguém pagaria, mas todos eram convidados a trazer e partilhar alguma coisa. E sobre esse modo seria feita um pequeno debate, uma pequena conversa sobre o tema das alterações climáticas. O que se passou foi que correu tão bem a iniciativa que aquilo que era para ser uma iniciativa individual passou a ser uma ação do tipo pop-up. Portanto, ela acontece constantemente, pode ser mensal, às vezes pode ser 3 em 3 meses, não tem uma data específica, mas percebemos que era uma ótima forma de começar a discutir as questões da alimentação com a comunidade local, sempre que se faziam iniciativas relativas às alterações climáticas, aos problemas, aos desafios dos sistemas alimentares, na verdade estávamos sempre a falar uns com os outros, e esta foi uma boa forma de conseguirmos envolver a comunidade local, e desde aí que já se fizeram dezenas de noites no mercado, sempre com o envolvimento das pessoas da comunidade local.
Outro aspecto muito importante foi, tal como fizemos naquele encontro de empresários, esta questão de vermos que haveria imensos projetos e processos que nos podiam inspirar e que não os conseguíamos trazer cá todos, não é? Então o que começámos a fazer foi a aprendizagem entre pares e começar a ir visitar alguns processos que poderiam ser interessantes para nós. Portanto, houve a participação dos agricultores locais em vários cursos, em seminários, em workshops, e começou-se a desenvolver a ideia de comunidade de prática, que faz visitas a projetos internacionais de referência, e vou destacar em 2017 a visita ao Alvalade, foi muito importante para nós, porque em termos de processo em si, é um processo que nos inspirou bastante, nomeadamente ao nível da governança desse processo, visitas entre os horticultores de Mértola, visitas a projetos com práticas agroecológicas, desde sistemas de keyline, pastoreio holístico, entre outros. Começou-se então a formar também em Mértola a ideia de desenvolver um centro de agroecologia e regeneração, ou seja, em parceria com um produtor local que já há bastante tempo que começou com a produção de plantas aromáticas e medicinais, depois mais do género market gardening e depois começa a experimentar a agricultura sintrópica. E desse local onde vimos que é possível produzir em quantidade e qualidade, com muitos menores consumos de água, vemos que este local tem que ser partilhado, tem que servir para que outros também possam aprender e ver. Portanto, nestes campos que aqui temos, são produzidas hortícolas e frutícolas que em pleno verão, num sítio como Mértola, são regadas 2 vezes por semana, ou seja, em termos de adaptação das questões de uso de água e produção alimentar, é absolutamente fantástico o que se consegue produzir aqui e por isso mesmo foi criado esse desafio, em parceria com o Campo Arqueológico de Mértola, que é o proprietário deste espaço, e o produtor local que explora este espaço. E aí se tem feito então a produção, a demonstração e a monitorização de diferentes técnicas de agroecologia. Já em cerca de 2 anos e meio já recebemos mais de 200 pessoas neste espaço e agora atualmente recebemos visitas todas as quartas-feiras, sejam de alunos, de universidades, de agricultores, e fazemos ações em conjunto para que este seja também um espaço de aprendizagem, mas também de monitorização, porque estamos a fazer alguns projetos piloto que são devidamente monitorizados para que tenhamos resultados interessantes que possamos apresentar no futuro relativamente às práticas que são aqui desenvolvidas. Conforme começa a surgir esta ideia e começamos a trabalhar com outros agricultores, começamos a ver a necessidade também de colaborar ao nível do escoamento. Então começou-se a desenvolver, isto em 2019, as bancas no mercado em colaboração, quer no mercado de Mértola, quer no mercado da mina de São Domingos. E a seguir vem o Covid, não é? Portanto, o projeto, como sabem, de 2019 a juntar esta ideia de ter vários agricultores pequenos, agricultores com produção hortofrutícola para abastecimento local, mas a seguir vem o Covid. Contudo, e atentem às datas, a 20 de março de 2020, portanto ainda pouco tempo tinha passado sobre o Covid estar declarado aqui em Portugal, quando a Terra Sintrópica, com a parceria da Associação de Empresários e da Escola Profissional ao Sul, iniciam a distribuição direta ao domicílio dos capazes de hortícolas e frutas bio, bem como também as compras do comércio local. Para isto também dizer que muito ajudou outros processos em curso e outros projetos, como este projeto Frescos sobre Rodas, que é um projeto da Câmara Municipal de Mértola e que incluía um serviço de entrega de cabazes frescos. Nós, quando começámos, não usufruímos, portanto, este projeto ainda não tinha começado, quando começámos a entrega dos cabazes, e, portanto, era a escola profissional que emprestava uma viatura e também um espaço onde podia ser feita a preparação dos frescos. Mas depois, conforme este projeto foi aprovado, passou a haver, e ainda hoje funciona, este carro elétrico que pode fazer entregas ao domicílio. Também uma plataforma online, onde há a divulgação dos produtos e dos produtores, e vários materiais, como folhetos, sacos, cabazes e outdoor, que serviram também para divulgar um pouco mais a ideia de comer os frescos. Deste escoamento por via dos cabazes, começou a haver também uma colaboração entre outros produtores da Zona Sul, até porque, como podem imaginar, Mértola não permite uma grande produção em termos de diversidade, temos limitações edafoclimáticas, como vos dissemos no início, não é? Por isso, o que começámos a fazer foi também parcerias com outros produtores biológicos da região sul, para podermos ter aqui acesso a outros produtos biológicos da época e que a população local pudesse ter acesso aos mesmos, ao mesmo tempo que também vendíamos para esses mesmos produtores alguns dos produtos que temos em excesso.
Um dos grandes objetivos, ainda não totalmente conseguido, mas é um processo também em construção, é o escoamento para as cantinas de restauração coletiva, e o que se começou a trabalhar foi relativamente às IPSS que estão no local onde há escolas primárias fora do centro da vila, e essas escolas algumas das escolas estão a ser fornecidas por IPSS locais. Nós começámos a trabalhar com algumas IPSS no sentido delas também terem hortas agroecológicas, e é dessas hortas que está a sair o fornecimento para 3 das cantinas. Portanto, essas 3 cantinas, como disse, têm o fornecimento da IPSS, a IPSS tem a horta própria, o que foi feito também em colaboração connosco, nomeadamente em termos de capacitação dos agricultores que são responsáveis por essas hortas. Mais recentemente, sentimos muita necessidade de ter o nosso espaço, e também por esta questão do escoamento, com todas as dificuldades que temos aqui relativas ao escoamento. Nós não estamos perto de grandes centros de consumo, portanto, estamos a 40 e tal, 50 quilómetros de todas as outras sedes de concelho e de Beja, por si, que também não são vilas ou cidades de grande dimensão, portanto não estamos perto de grandes centros urbanos, e o nosso principal centro urbano, como vimos, portanto, é um centro bastante despovoado, não é? E, portanto, esta questão do escoamento também continua-nos a preocupar. Por isso mesmo sentimos a necessidade de criar o nosso espaço, que é o PRE, Processo Regenerativo em Curso, que é uma cafetaria, mercearia e cantina, onde toda a equipa, os voluntários, mas cada vez mais turistas e pessoas da comunidade local se juntam para comermos todos os dias, num conceito muito da economia circular. Nós aqui vendemos os produtos que vêm da horta e outros que temos de parcerias com outros produtores da região sul. Aquilo que já não está tão bonito é aquilo que se escolhe para fazer a refeição em cada dia, não é? Mas é também um sítio onde vendemos os produtos de outros produtores locais, nomeadamente das pequenas agroindústrias locais, ou outros produtos biológicos de proximidade. É também um sítio onde temos aqui o processo regenerativo em conversa, portanto o PREC é também um processo regenerativo em conversa, recebemos muitas vezes investigadores, já temos recebido investigadores desde o Chile, da Colômbia, da Austrália e de Portugal, este último que foi com a Universidade de Coimbra. É importante ser também este sítio onde se fazem conversas em torno das questões dos sistemas alimentares locais, a transição agroecológica, a permacultura, e por último é um sítio de celebração, que também importa, não é? Portanto, é um sítio onde também nos juntamos às quintas ou às sextas, e para além de falar sobre sistemas alimentares, de provar, podemos também dançar, estar, conversar. Um dos aspectos que sentimos foi realmente a dificuldade de termos mais pessoas a agarrarem esta ideia. Eu não vou demorar muito tempo nesta explicação, mas depois no final, se quiserem fazer perguntas, já temos feito apresentações específicas sobre o programa de Bolsa de Terras. Foi um programa piloto em que tentámos testar esta ideia de poder trazer outras pessoas para a produção hortofrutícola de Mértola. Isto porque tínhamos a ideia da criação de uma cintura hortofrutícola de Mértola, fizemos as contas relativamente à produção que temos na Horta da Malhadinha, relativamente às necessidades alimentares de todas as cantinas de restauração coletiva local, e percebemos que, na verdade, podíamos transformar esta questão de sermos poucos numa oportunidade, ou seja, é mais fácil alimentar uma pequena população do que uma grande população. E se calhar se tivéssemos 7 a 10, foi as contas que fizemos, não é? Ali 7 a 10 hortas, com o mesmo tipo de produção, conseguiríamos alimentar inteiramente a população mais vulnerável, que são idosos e crianças. O problema é, e onde é que estão essas hortas, e onde é que estão as pessoas que as queiram fazer? Ora, naquelas reuniões que mostrámos atrás, esta ideia foi apresentada, e foi muito interessante ver que muitos dos proprietários locais nos disseram: bom, de facto é verdade, antigamente era o meu avô, toda a produção de Mértola vinha das hortas do meu avô, e muitos proprietários locais diziam-nos isso, mas estamos a falar de hortas que hoje em dia estão abandonadas, porque falamos de produtores de larga escala, a maioria deles produtores pecuários, que na verdade, sim, todas as explorações agrícolas têm uma zona de horta, mas ela está abandonada, porque não descompensa ter que pagar uma pessoa só para fazer essa produção. Mas também nos disseram uma coisa interessante, que é: mas se o vosso problema é falta de terra, nós podemos pôr à disponibilidade essa mesma terra, se vocês tiverem quem a queira usar. E começámos a magicar então esta ideia de como é que poderíamos pôr em prática uma parceria que fosse interessante para todas as partes. Ou seja, se nós conseguíssemos ter acesso a esta terra,
faltava-nos a outra componente, que é, e as pessoas? Onde é que estão as pessoas? E criámos este programa que só tinha 2 condições, e isto é muito importante, porque muitas vezes a maior parte dos programas, e tentámos primeiro criar através de programas institucionais, mas a maior parte dos programas põem tantas condições que num local como Mértola, com tão poucas pessoas, nunca encontramos o número de pessoas necessárias para criar um programa ou abrir um projeto, não é? Porque ou têm que ser mulheres desempregadas, ou jovens com muitas habilitações, ou jovens com poucas habilitações, ou idosos, ou... Bom, ter um grupo homogéneo de pessoas em determinadas condições, e isso ser fundamental, não nos permite abrir projetos a concursos pela via normal. Então criámos o nosso próprio programa que só tem estas 2 condições, quer ser agricultor ou agricultora, quer fixar-me em Mértola, ponto, mais nada. O programa tinha estas 3 fases, mas é muito importante que o ponto principal deste programa não é o facto das pessoas poderem aceder à terra. Essa componente é difícil, é certo, e portanto é uma ajuda, mas o principal ponto é o que se passa antes, é o conhecimento, é o saber. O principal ponto é que é preciso saber para poder fazer agricultura e, portanto, experimentar e perceber a dificuldade de viver numa zona rural. Muitos projetos de novos jovens rurais acabam por cair após os 5 anos, por exemplo, no caso das instalações de jovens agricultores, e tem tanto a ver com as dificuldades ao nível do conhecimento, como muitas vezes a dificuldade de adaptação às zonas rurais dos neo-rurais. E, portanto, esta ideia deste projeto é que as pessoas pudessem experimentar sem medo de errar, com apoio de habitação, apoio de alimentação, tutoria, com uma fase de formação em contexto de trabalho, uma segunda fase em experimentação autónoma, e depois só na terceira fase é que vão para essa componente de ter o acesso a uma terra onde pudessem fazer. Também dizer que o nome PREC acaba por vir do nosso espaço, acaba por vir um bocadinho desta questão da Bolsa de Terras, ou seja, o facto de nós termos um processo que é, ele também de alguma forma revolucionário, mas que é essencialmente regenerativo, e em que durante este processo as pessoas conseguem ter acesso à terra, independentemente da sua origem, de serem pessoas com ou sem terra, e esse processo é feito de uma forma muito regenerativa em todos os sentidos. Aqui temos alguns dos testemunhos, eu não vou ler agora, mas é interessante. As pessoas que vieram para cá, para o território, as que ficaram e as que não ficaram, e isso também leva a uma discussão interessante e poderemos fazer no final. Vou só dizer, vou fixar-me aqui mais nos aspectos a refletir do que nos aspectos a positivos, que é o acesso à habitação condiciona a fixação dos participantes. As respostas educativas não respondem às expectativas destes novos rurais. As condições propostas não atraem os jovens locais, portanto, as pessoas que quiseram vir para o programa eram sempre de fora. As dinâmicas em curso geram sentimentos mistos na comunidade local e que foram bastante aproveitados no ano de eleições. A necessidade de sensibilização e envolvimento de toda a comunidade para as questões de consumo local e circuitos de cursos que têm que continuar. Há, contudo, também diversos aspectos positivos que poderemos também falar no final. Outro projeto em curso que se torna muito interessante na relação de toda esta estratégia é o projeto da Casa do Povo de Santana de Cambas, que é a Cozinha da Avó, alimentação saudável, inovação e empreendedorismo social. Este projeto permitiu criar 2 das hortas que há pouco vos falei que estão a fornecer as cantinas, a Santa Casa de Misericórdia e a Horta do Combral, da Casa do Povo de Santana. Permite fazer um laboratório experimental de cozinha, uma academia de cozinha que trabalha com as crianças, mas também trabalha com os pais, as questões da dieta mediterrânica e a formação para a restauração local, um restaurante pop-up, que acontece também uma vez por mês, e acaba por trabalhar também muita da dinâmica da governança local da rede alimentar de Mértola, com o apoio a vários workshops, seminários, visitas de intercâmbios, etc. E como veem, há aqui uma teia complexa de vários projetos de entidades diferentes que se cruzam, trabalham e colaboram no local. Outro bastante importante é a parceria com o Social Gastronomy Movement, da qual Mértola faz parte, é um programa de impacto social, em que está Minneapolis, Colômbia, Fortaleza, no Brasil, Suíça, Nepal e Mértola. São os 5 cidades escolhidas para este programa de impacto social,
e em que pretendia trabalhar muitas questões de governança ao nível da estratégia alimentar local. E, ao mesmo tempo, coincidiu também ganharmos um microprojeto do Interreg que Accionados, é o Acciona ABS, e em que nos permitiu também, durante esse tempo, ter facilitação e melhorar alguns aspectos da rede alimentar local que precisam de alguma facilitação externa para conseguirmos construir e melhorar todo este processo. Ao nível da educação, dizer que desde o início deste processo que o município adotou a ideia de ter hortas-florestas em todas as escolas, não são muitas 5 escolas primárias, através das AECs, as atividades extracurriculares, em que não só é desenvolvida a horta-floresta, como são trabalhados vários conteúdos relacionados com a produção agroecológica, a agricultura sintrópica e a alimentação. Através do projeto Cozinha da Avó, passa a haver também em algumas escolas uma outra AEC ligada à componente alimentar. Referir também este projeto, e é muito interessante estas estratégias que nós utilizamos bastante ao longo de todo o processo. Aqui, por exemplo, no projeto de jardins terapêuticos foi muito importante para conseguirmos chegar às pequenas populações. Nós temos 106 pequenas localidades em Mértola, portanto é muito difícil em termos de ordenamento, as pessoas estão muito isoladas e distantes, e neste projeto nós fomos, mesmo durante o período de Covid, até essas pequenas localidades falar com as pessoas sobre o que elas plantavam, falar sobre alimentação. No final fizemos uma grande festa, chamava-se a Festa na Horta Floresta, em que estavam cerca de 100 pessoas no nosso espaço, mais uma vez a partilhar o alimento juntas e a conversarmos sobre a importância de uma produção alimentar mais sustentável, da transição agroecológica, sempre neste espírito também de confraternização enquanto tomamos as refeições e um ambiente festivo. Mais recentemente, estamos a desenvolver, começou o ano passado e está a começar agora a segunda edição, do programa Evolução Alimentar. E este programa é muito importante para nós, porque nos dá resposta aqui a componentes essenciais, que é, por exemplo, para a questão das cantinas. Mesmo que nós já tenhamos trabalhado, como vimos ali naquelas reuniões do Accionados e do Social Gastronomy Movement, fizemos todas aquelas reuniões de governança, de aprender muito sobre os processos de desenvolvimento de sistemas alimentares locais ao nível da questão de formação de cooperativas, o escoamento para as cantinas, etc. Mas a verdade é que, se não conseguirmos o envolvimento pleno de todas as entidades, muitas vezes os processos tornam-se difíceis. Basta que a auxiliar da escola não seja colaborativa, ou a cozinheira, ou o professor, ou os encarregados de educação. Então, pensamos também, estamos sempre a pensar de que forma, e tendo em conta que é um processo de longo prazo, como é que nós conseguimos ir envolvendo cada vez mais todos estes stakeholders dentro desta estratégia. E este programa tem muito a ver com isso. É um programa que foi desenvolvido em conjunto com a Rebundance e a Terra Sintrópica, no ano passado, e correu em Lisboa, Mértola e Montemor, e que tem três componentes. Uma componente de confecção alimentar holística e regenerativa, que é uma turma, outra componente de agricultura regenerativa, que é outra turma, e ambas as turmas têm em conjunto um programa também de co-liderança. As inscrições estão abertas para esta segunda fase que está mesmo agora a começar, e este ano temos um novo parceiro, que é a Câmara também de Odmira, e por isso o programa vai ter 2 ações em Lisboa, 4 em Mértola, 3 em Odmira e uma em Montemor, o Novo. De terminar, só dizer que é importante a forma como se cruza a nossa estratégia local com as abordagens territoriais e conseguimos fazer isto através de alguns projetos que são escalonados. Faz-se o scale-up do que é aquele trabalho que nós aqui estamos a fazer para outros projetos mais de âmbito regional. Isso acontece, por exemplo, com o projeto de pastagens regenerativas, em que vai procurar as soluções de agricultura regenerativa ao nível da produção pecuária, e é um projeto coordenado pela ESDIM, mas onde está a Câmara de Mértola, Castro Verde, Urique, 2 entidades de investigação, a Associação de Agricultura Regenerativa Ibérica e também o apoio da Cooperativa Minga, que começou com 3 agricultores piloto, mas cuja comunidade prática fazem agora parte 90 pessoas, mais de 50% deles agricultores, e depois também técnicos e investigadores.
O projeto Terra Alimenta vai começar agora, dia 1 de março, e é um projeto também coordenado pela ESDIM, mas onde entram todos os outros GAL do Baixo Alentejo, e mais uma vez o município de Mértola e Terra Sintrópica, que são parceiros inspiradores, que trazem aqui a componente de inspiração e de piloto para este projeto, onde se pretende desenvolver um sistema alimentar territorializado, mais propriamente fazendo o desenho coparticipado, que seria uma bacia alimentar regional. Principais desafios, para terminar. O modelo de organização coletiva. Nós temos vindo, há muito tempo estamos a discutir a formação de uma cooperativa integral, o agrupamento de multiprodutos, também a discussão entre os diferentes possíveis modelos de abastecimento, os CSAs, a AMAP, os modelos de certificação alternativa e, nomeadamente, o que poderia ser um sistema participativo de garantia. Portanto, estas são algumas das discussões em curso, em que o fator demografia, o facto de sermos tão poucos, leva muitas vezes a que estas coleções demorem um pouco mais e seja difícil passar à execução. Nomeadamente, sentimos muito que é absolutamente necessária a facilitação externa contínua para o processo, e isso sim acaba por ser dependente de ciclos de projetos e, portanto, é um desafio muito grande para o nosso processo, até porque temos esta grande dificuldade do ponto 3, que é a dificuldade em fixar novos rurais. Há desafios estruturais do território para que isso aconteça, e nós sentimos-los muito na pele. Para nós é extremamente complicado, estamos constantemente a apostar e a capacitar pessoas que depois acabam por não ficar por aspectos que, na maioria das vezes, não têm a ver com o projeto e os processos, mas sim com desafios estruturais do território. Não conseguiram encontrar habitação, não se conseguem adaptar à falta de conectividade, de transportes, não se conseguem adaptar pelo facto de terem filhos pequenos e quererem um modelo de educação diferente e o modelo em vigor não lhes dá resposta. Portanto, tudo isso são dificuldades estruturais que nos causam aqui um problema real. E por último, também dizer a necessidade de um espaço permanente com valências urgentes face à evolução da rede alimentar e ao potencial futuro da mesma. Portanto, um espaço onde se possa fazer a transformação, ao nível da componente pecuária, a necessidade de um matador móvel e de uma unidade de desmanche, ao nível dos hortofrutícolas, um espaço de armazenamento e processamento. Portanto, esses desafios fazem diferença até para a continuidade e para a organização aqui ao nível do ponto 1. E vou ficar por aqui agora e estou disponível para as vossas perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Marta, e obrigada pelo esforço que tiveste aí a tentar conseguir dizer tudo. É um projeto, de facto, muito abrangente, com muitas valências e, portanto, muito obrigada por tentar sintetizar. Então, agora abrimos para debate. Não sei se alguém já tem alguma questão que queira colocar. Peço que coloquem a mão no ar para irmos dando a vez, enquanto estamos neste período assim de icebreaking. Eu faço uma primeira pergunta então, Marta, que é, portanto, é um município muito extenso em área e vocês têm as comunidades afastadas, ou seja, a minha questão é até que ponto é que esta dispersão territorial também não é um desafio em si, porque de facto levar frescos para 30, 40 quilómetros de distância, calculo que não seja também fácil. Trazer as pessoas também deve ser um desafio. Portanto, essa questão também da dispersão territorial num território que é enorme em área, mas pequeno em número de pessoas, como é que vocês também agem relativamente a isso? Sim, é um desafio enorme, essa componente, e foi um dos motivos pelos quais nós fizemos a entrega de cabazes enquanto estivemos em período de Covid, mas assim que abrimos o PREC deixámos de fazer essa entrega de cabazes, porque de facto não é viável, ou seja, se tivermos em conta a quantidade e, portanto, aquilo que é distribuído versus a dispersão e número de quilómetros que se tem que fazer, torna inviável esse sistema por via de cabazes, não é? Agora, de dizer que as pessoas também não têm, a maior parte das pessoas não tem um acesso facilitado à vila, portanto, existe transporte à hora do transporte escolar e mais nada. Portanto, esse é um desafio muito grande e por isso mesmo continuamos a achar
que a componente cantinas, e cantinas refiro-me às escolas, mas refiro-me também às IPSS, serão aqui um passo fundamental de conseguir fazer chegar esta alimentação a um público mais vasto, não é? Por via do facto de muito do público, seja crianças, sejam idosos, receberem a sua alimentação por via das cantinas, e portanto isso poderá ser interessante, quer enquanto escoamento, quer também enquanto questão de aspectos de própria saúde, não é? De conseguir fazer chegar os melhores alimentos a essa população. Mas é realmente um desafio enorme, e portanto por isso há aqui, muitas vezes vamos para trás e para a frente relativamente a algumas das estratégias, porque estamos a experimentar, efetivamente estamos a experimentar e tentar perceber qual é que é a melhor estratégia face a essa dificuldade do território, que se põe para a componente de alimentação, mas na verdade põe-se para tudo, não é? É muito difícil, aliás, ainda há alguns locais que estão ainda a ter as suas obras de saneamento básico, não é? Porque para um território fazer chegar a 106 povoações todas as condições é extremamente difícil. E ao dizer isto, digo também que não pode ser de admirar muitas vezes que o envolvimento e o sentimento da população relativamente a este projeto também tenha diferentes graus de interesse, não é? Porque se as pessoas ainda não, se há pessoas que não têm ainda saneamento básico, não estão propriamente importadas se têm alimentos biológicos ou outra coisa que valha, não é? Portanto, e daí nós temos muito estas estratégias, desde o À Noite no Mercado, jardins terapêuticos e muitos outros projetos, em que nós vamos falar com as pessoas, simplesmente ganhar a confiança para depois poder chegar um bocadinho mais longe. E daí ser um processo, e temos a perfeita noção que sendo processo, é um processo de longo prazo, não é um processo de curto prazo. Obrigada, Marta. Isabel, força. Marta, muito obrigada pela tua apresentação deste processo, como tu disseste, que de facto deveria ser mais amplamente divulgado, etc. Agora, eu tenho várias questões. Uma delas é, uma vez que, dado o índice de investimento, portanto, do Conselho, e dado que as hortícolas são exigentes em força de trabalho, mão de obra, quem é que trabalha nas hortas das IPSS e, portanto, e de uma maneira geral, a agroecologia ainda por cima ainda é mais exigente em mão de obra, portanto, qual é a mão de obra que trabalha nas hortas dos projetos que têm a agroecologia como vetor? Depois, uma outra coisa que já foi abordada nesta questão, que acabou de ser debatida, qual é a expressão, digamos, da oferta-procura de cabazes, por exemplo, durante a pandemia, ou seja, isto para ver se já há muita gente que não tem hortas, certo? Portanto, no território dessa natureza. E depois, gostava de saber qual é a reação de concelhos limítrofes ao de Mértola, no sentido de curiosidade, portanto, sinergias, portanto, nesse sentido, portanto, e se quer seja positivo, porquê? Quer seja negativo, porquê? Se for possível, tu dares essas respostas, claro. Obrigada. Vamos lá ver se apanhei tudo. Então, relativamente às hortícolas e mão de obra, portanto, o que fomos conseguindo foi desenvolver vários projetos, como por exemplo a Cozinha da Avó, em que traz novos horticultores para cada uma dessas hortas. Algumas já tinham, portanto, essas IPSS, algumas já tinham, e portanto é mais no sentido, tinham uma pessoa a trabalhar, porque estas IPSS que eu estou a referir, todas elas não. A Casa do Povo de Santana não tinha, mas também em parceria com o proprietário foi-lhe cedido um espaço de horta. A Santa Casa e o CAIM, que é o Centro de Apoio a Idosos Mariano, já tinham um espaço agrícola. E, no caso do CAIM, já tinha um agricultor que lá trabalhava, não é? Para as outras duas, foi através do projeto Cozinha da Avó, e o projeto correu tão bem que se tornou um compromisso e um objetivo dessas instituições manter a pessoa. A pessoa não tem sido sempre a mesma, é mesmo difícil ter pessoas preparadas e ter pessoas motivadas que querem fazer este tipo de trabalho, não é nada fácil. O que temos feito na Terra Sintrópica é tentar ajudar, uma vez que temos um projeto que atrai muitas pessoas, e há um aspecto extremamente
É incrível porque nós só temos site há 2 meses, portanto nós estamos a trabalhar há 3 anos, já temos uma equipa de 14 pessoas a trabalhar aqui em Mértola, e a verdade é que nós só temos um site há 2 meses. E, portanto, nem sabemos muito bem de onde é que aparecem estas centenas de voluntários que já passaram por aqui a trabalhar e que funciona simplesmente pelo boca a boca e recomendação de uns para outros, porque são pessoas que vêm de todos os lados do mundo, do Brasil, Estados Unidos, Austrália, Colômbia, e a informação vai passando e eles estão cá. Ora, o que é que nós também tentamos fazer? Que estes voluntários que vêm para cá aprender sobre a agroecologia, a agricultura sintrópica, etc., que eles também ajudem as outras IPSS, nomeadamente quando é preciso fazer trabalhos mais complicados, que requerem mão de obra, etc., que estes jovens que estão cá em sistemas de aprendizagem possam também ajudar, quando necessário, as outras hortas. Eu penso que isto é uma estratégia que pode funcionar em termos do futuro. Não é não estar dependente dos voluntários para trabalhar, portanto estes projetos, enquanto projetos hortofrutícolas, têm que funcionar, mas se pudermos colaborar e ajudar as outras instituições com estes voluntários que vêm para cá, achamos que isto também pode ser interessante. Relativamente à experiência dos cabazes e das hortas, portanto, efetivamente, como eu disse no início, nas pequenas localidades ainda há algumas hortas, ainda há pessoas que têm as suas hortinhas, não é? Portanto, aqui dentro da vila, nas áreas maiores, nas localidades maiores, nas aldeias, não é? Aqui chama-se montes às pequenas localidades, está bem, um monte não é uma casa com uma propriedade, um monte é uma localidade mais pequena que uma aldeia, temos as aldeias e a vila, não é? E o que acontece é que nos polos maiores há muito poucas hortas e muito pouca produção já. Ainda assim, durante o período em que nós distribuímos cabazes, distribuíamos mais na vila e acabámos por ir distribuir a Castro Verde e a Beja, onde também havia essa necessidade, porque fomos contactados para saber dessa possibilidade e quando vimos que tínhamos ali uma dimensão, acabámos por começar a fazer. Mas como também referi, achamos, quando abrimos o PREC, achámos melhor concentrar-nos nesse objetivo de ter um espaço nosso onde pudéssemos oferecer os produtos e deixámos de fazer a distribuição por cabazes, ok? Até porque num sítio como Mértola, as pessoas gostam de ir, por exemplo, para as pessoas que vivem nesses montes, o ir às compras é a única oportunidade de vir à vila, quer dizer, sentiram isso, não é? Portanto, não fazia muito sentido para o nosso território. Imagino que na maior parte dos sítios não é assim, mas no nosso território, depois da pandemia, não sentimos necessidade de continuar com o abastecimento de cabazes. Relativamente aos concelhos limítrofes, era um bocadinho, eu já estava a correr ali para não passar muito mais o tempo, mas naquele último slide tinha um bocadinho isso. Nós não queremos ser uma ilha, nem nos queremos destacar por estar a fazer diferente, porque nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Portanto, nós precisamos muito da ajuda dos vizinhos, queremos que isto cresça, queremos esta ideia de poder constituir um sistema alimentar regional e não só local, porque num território tão difícil a colaboração é muito mais importante que a competição e, portanto, nós estamos continuamente, desde aquela primeira visita ao Rural em 2017, convidámos Alcotim para ir connosco. Alcotim tem as mesmas dificuldades ou piores do que nós, então há muito esta chamada para colaboração e agora temos um projeto aprovado, PRR, em que estamos a fazer a monitorização de pilotos com a utilização de diferentes técnicas e que estamos a fazê-lo em conjunto com a Alcotim. Mas também, por exemplo, a questão do projeto de pastagens regenerativas, que acaba por vir destas visitas que em Mértola se faziam, vir visitar outros projetos de referência, e foram visitados alguns em termos da produção agropecuária, e numa das visitas que é feita em Castro Verde, são os vizinhos de Castro Verde que começam a dizer, então mas caramba, mas porquê que anda ali em Mértola, anda ali a vereadora e as pessoas, com os agricultores a visitar, e nós também queremos uma coisa destas. E então começou-se e foi desafiada a ESDIM para coordenar e desenhar esta ideia de um projeto participado entre vários municípios, que passou a ser Ourique, Castro Verde e Mértola, mas que na verdade já tem agricultores de toda a região do Alentejo. E, portanto, essa ideia de escalar um bocadinho o processo que nós estamos a fazer. Por exemplo, aqui ao nível das práticas, e nomeadamente da agricultura regenerativa, e dos agricultores começarem a perceber que há soluções, e nomeadamente em períodos tão difíceis, porque além da questão de alterações climáticas, vem o Covid, a seguir vem a guerra, e portanto há tantas questões em cima da mesa e eles conseguirem perceber que há soluções das quais nunca ninguém lhes falou e que nunca ninguém lhes diz, não é? Nós tivemos um caso muito interessante quando fomos visitar o Manuel Dia, na Herdade das Teresinhas, que é um agricultor dos pioneiros a fazer maneio holístico, e que um agricultor de Mértola, de 80 e poucos anos, nos diz assim com um ar muito chateado, olha, não me convidem mais, eu não quero vir mais a estas coisas. Então, mas Sr. Manuel, o que é que se passa? Está zangado connosco porquê?
Até porque isto está bem, ó, isto está bem, dizia-me ele, não é? Eu tenho 82 anos e agora é que me vêm mostrar uma coisa destas, agora é que eu não posso fazer nada, não posso alterar, quero já passar a minha propriedade aos meus herdeiros, e agora é que me vêm mostrar que há respostas das quais nunca ninguém me falou. Não é? E isto inspirou também outras pessoas, que entretanto fomos lá mais vezes, já ao nível do projeto de pastagens regenerativas. Com o Terra Alimenta a mesma coisa, não é? Portanto, estamos a preparar, vai começar agora dia 1 de março o projeto, está aprovado dentro do PNAES, pegando no que são alguns dos pilotos que já existem, como é o caso de Mértola, mas também outros processos regionais, Prato Certo, etc., fazer este desenho e trabalhar coletivamente ao nível de todo o Baixo Alentejo. Por isso, sim, há esta ideia. Eu penso que não há pelo menos não sentimos, nós não sentimos muito competição, sentimos mesmo esta vontade de partilhar. Ainda há pouco tempo dizia-me alguém da Câmara de Urique, vocês têm que vir para cá, faz-nos falta aqui massa crítica, e a gente diz, olha, vocês têm conectividade e têm transportes, e a gente não tem, de cada território tem as suas dificuldades, e eu acho que nós precisamos mesmo de colaborar, e gostávamos muito que o nosso processo fosse de inspiração, embora muitas vezes ouvimos muitas críticas sobre sobre o processo e os tipos de agriculturas que fazemos aqui no território. Faz parte, não é? Faz parte. Posso, Isabel, Inês, posso só uma coisa... Marta, o trabalho que é feito, desculpa lá estar a insistir nisto, mas a questão do trabalho, portanto, por razões de interesses de investigação, para mim é importante. O trabalho é assalariado. E depois, outra coisa que eu queria dizer, quando eu falei dos conselhos limítrofes, não estava a querer insinuar que vocês estavam em competição com os outros, não, pelo contrário. A minha ideia era saber se os outros conselhos limítrofes tinham já deitado o olho a vocês e dizer, eles estão a funcionar assim, porque é que nós também não vamos fazer com a ajuda deles? Era essa a minha ideia, não era que vocês querem ficar isolados, etc. E, portanto, gostava de esclarecer esta questão. Obrigada. Sim, eu percebi, professora Isabel, só que às vezes acontece o contrário, não é? Que às vezes sejam instituições ou determinado consórcios estão muito centralizados em si, em querer fazer, portanto, eu estava a querer dizer é que a iniciativa também é nossa, porque nós damos sempre esse passo de convidar também. E sim, vão lançando o olho, por exemplo, agora também temos aqui uns convites da parte da Alvito, que também tem uma estratégia, está a começar a desenvolver uma estratégia semelhante e que já está a tentar agendar aqui uma reunião connosco e vir cá ver o que estamos a fazer. Portanto, espreitam o olho, sim, eu acho isso muito interessante, mas nós também picamos, era por isso que eu estava a dizer, nós também tentamos de facto picar para trabalharmos em conjunto. Quando eu disse que nós temos aqui 13, 14 pessoas a trabalhar, são todas assalariadas, sim. Também, e os agricultores das outras hortas também são assalariados. Ok? Portanto, eu quando falei em voluntários, para nós é importante sempre que os voluntários, se estiverem cá, é ótimo, não podemos depender deles para nada, mais a mais eles vêm para cá é para aprender, não é? Portanto, a experiência tem que ser feita no sentido de eles terem uma experiência positiva e aprenderem no processo todo. Agora, acho é que se nesse processo de aprendizagem pudermos nós também ajudar, porque sabendo que a dificuldade de mão de obra e que é difícil, nós no nosso caso somos muitas pessoas na terra sintrópica a trabalhar, nessas IPSS é um agricultor sozinho, nós colocamos essa disponibilidade de ir ajudar, quer com as nossas pessoas assalariadas, quer se existirem voluntários possam passar por cá. Por exemplo, agora eu não falei nisto, mas o programa Bolsa de Terras evoluiu para um programa que chamamos Terra de Abrigo, que é um programa com refugiados do Afeganistão, que estão cá, 8 pessoas, 7 jovens e um bebê. Portanto, eles estão em formação em contexto de trabalho, mas também tentamos que eles vão passando não só pelo Centro de Agroecologia, pelo PREC, mas por outras experiências. E quando vão lá, vão aprender, mas também vão ajudar. Portanto, sempre que nós recebemos cá pessoas, tentamos que de alguma forma possam ajudar os outros projetos que não os da terra sintrópica. Mas as nossas pessoas são todas assalariadas e as outras IPSS também têm horticultor assalariado. A mão de obra é sempre um problema, realmente. Artur Cristóvão, força. Ora, eu queria perguntar à Marta que tipo de interação é que têm mantido com as escolas, por exemplo, a Escola Superior Agrária de Beja, ou mesmo com a Universidade de Évora. Existe interesse, abertura de participação dos estudantes? Como é que isso funciona?
Nós já temos tido aqui visita da nossa parte, o interesse é total da nossa parte, aliás é muito difícil para Mértola sempre receber, é um aspecto que estamos sempre a dizer, ao nível da investigação, quem queira vir ajudar, colaborar, usar o nosso processo, está aqui para ser uma porta aberta a esse nível. Da Universidade de Évora temos por acaso uma visita em agendamento neste momento, e da Escola Agrária de Beja já têm vindo cá alunos, já temos ido nós fazer também apresentações à escola do nosso processo. Gostávamos de aumentar essa colaboração também por via de projetos, as componentes de monitorização que trabalhamos, etc., porque esse aspecto não temos trabalhado. A Universidade de Évora teve também um dos projetos que houve uma das reuniões importantes relativa às componentes da estratégia alimentar, que foi desenvolvida pela própria Universidade de Évora, dentro do âmbito de um projeto que tinham em curso na altura. Portanto, e tentamos estar aqui sempre disponíveis para receber, envolver. Nem sempre é muito fácil. A escola ao nível do IPBEJA, está muito ligada para as componentes de regadio, e do que se passa no Alqueva, e portanto estas zonas de sequeiro é um bocadinho mais difícil às vezes a ligação, e eu acho que é interessante, apesar de na componente hortofrutícola, ademais também estamos a trabalhar uma componente de regadio interessante, por métodos muito diferentes, não é? E há outras universidades com quem nós estamos constantemente a receber, também vamos receber agora para a semana da Universidade do Algarve, com o Politécnico de Santarém, também já fizemos algumas ações, de apresentação. Com a Universidade de Coimbra temos agora um projeto em curso, com o grupo da componente das ciências sociais, em que Mértola é também um projeto piloto. Agora somos uma porta aberta para que está aqui disponível para futuras colaborações, isso sem dúvida. Obrigado. Eu sou capaz de desafiar a Marta para participar aqui numa sessão do nosso curso de doutoramento na área do desenvolvimento territorial. Pareceu-me extremamente estimulante o vosso trabalho. Obrigado. Obrigada, Artur. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer à Marta? Alguma questão? Oi, Inês, vou fazer uma pergunta. Força, Mateus. Força. Parabéns pela apresentação e pelo processo, não projeto, mas é um processo, como você disse. Você apresentou alguns dados demográficos, também de índice pluviométrico, da quantidade de chuvas que tem, enfim, por questões das mudanças climáticas. Eu gostaria de saber o seguinte, como eu estudo essa questão de água, do acesso à água para produção, para o consumo também, como é demandada essa questão no município de Mértola e tal, se essa água tem um abastecimento público, se há rios, enfim, de onde vem essa água para poder, né, irrigar as hortas, é mais ou menos nesse sentido, como é utilizado essa questão em relação à água. Sim, a água é o desafio maior aqui no território, não é? E muitas destas componentes de procura de soluções ao nível da produção têm a ver com a falta de resposta ao nível da água. Nós não temos aqui, portanto, nenhum sistema de abastecimento de barragem. A água do rio não pode ser retirada para rega, não é? Portanto, carece de autorização e é difícil ter, portanto, às vezes nós temos aqui um rio a passar e as pessoas não tem água, está aí um rio cheio de água, não é? O rio cheio de água é para abastecer mais acima, não é? Portanto, aqui nós não podemos fazer as captações e isso, de facto, é uma das maiores dificuldades. Portanto, estas pequenas produções hortofrutícolas, elas têm quase sempre um furo ou um poço e com água limitada. Este ano, portanto, a última época agrícola, portanto, foi uma seca extrema total, não é? Total, em que, aliás, decidimos não fazer a produção de hortofrutícolas de outono e inverno, porque estávamos com imenso receio, portanto, o furo tinha secado, estava mesmo no limite. Culpa má gestão nossa, no sentido que decidimos fazer no mesmo espaço do Centro de Agroecologia um viveiro, e temos lá um viveiro de plantas adaptadas, o que é muito interessante, mas ao nível das necessidades de água fez aumentar muito as necessidades de água. E, portanto, para conseguirmos manter o sistema agroflorestal, preservando as frutícolas e as árvores funcionais do sistema e o viveiro, decidimos não fazer produção anual
as anuais de outono e inverno. Depois vai-se haver, desatou a chover, não é? Mas já era tarde demais, portanto, depois afinal vem um outono, início de inverno extremamente chuvoso, mas quando tomamos a decisão com algum receio e por necessidade de acharmos que era melhor acautelar. Portanto, essa questão da água é uma questão fulcral e foi por isso mesmo que começámos a trabalhar em agricultura sintrópica, ou seja, a questão aqui foi procurar outras técnicas. O António Coelho, que é o produtor agrícola, trabalhava num market gardening e percebeu que a quantidade de água que precisava não era conciliável. Portanto, aqui, quando falamos em escalar e ter mais produção, falamos sempre em replicar pequenos modelos, portanto a ideia de pequenas hortas produtivas com técnicas que utilizem muito menos quantidade de água, porque estamos numa das zonas mais secas do país e portanto obviamente que nem pensar em ter uma estratégia de cintura hortofrutícola com grandes áreas, ok? Só que essa é uma questão interessante, porque é que sempre que se fala no scale-up pensa-se que precisamos de áreas maiores. Precisamos de áreas maiores ou precisamos de pequenos modelos replicados? Essa também é uma forma de fazer o scale-up. Não é? E, portanto, a nossa estratégia é essa. Como podemos fazer o scale-up é ter várias pequenas hortas sustentáveis de produção, sustentáveis a vários níveis, ao nível dessa questão da água, mas que economicamente sejam também viáveis. Parece-nos que essa é a resposta por aqui, porque a água é, sem via de dúvidas, o maior desafio. Bom, não sei se é o maior, temos o clima, temos a demografia, mas é de certeza um dos mais difíceis. Obrigada, Marta. E o sol, não é? O sol também é um grande problema, um grande desafio. Cíntia, força. Muito bom estar aqui com vocês, Marta, obrigada. Vai sair agora em breve um capítulo de um livro que a gente trabalha, eu e a Virgínia Calado trabalhamos sobre Mértola apoiado nessas gravações e por isso muito obrigada a Inês e toda a equipe por essas gravações que são realmente fundamentais. Marta, a questão é muito óbvia e está dentro do meu contexto. O que eu percebo, tenho percebido, é que essas ações que saem desse contexto, entre aspas, que parece normal, acabam sendo comunicadas por meios de comunicações, vamos dizer assim, mais pelas bordas, né? Então, a Marta comentou assim, vem os voluntários, como é que eles chegam, né? É no passa-palavra, enfim. Eu queria saber se, no caso, é um case, né? Mértola se tornou um case, e nesse repertório, se houve algum momento em que adentrou aí alguma mídia de grande porte, se isso teve alguma repercussão, positiva ou negativa, e como é que a Marta diria que a comunicação tem funcionado para que esse movimento realmente que cresce, a gente percebe, pelo menos dentro dos nossos núcleos, né, na nossa tribo, ele vem crescendo. Obrigada. Obrigada, Cíntia, a pergunta é interessante, não é? Porque de facto é verdade, não é? O nosso processo não é daqueles processos mais reconhecidos nos meios formais, não é? Nos meios formais, sempre que se fala em boas práticas, são sempre mais ou menos os mesmos casos que aparecem e raramente Mértola aparece. Mas em meios mais informais, o processo aparece muitas vezes e nós nem conseguimos perceber muito bem como é que ele vai passando. Vou dando, por exemplo, como é que o Social Gastronomy Movement, não é, que tem aqueles escolhe 5 cidades em todo o mundo, Minneapolis, Fortaleza, se lembra de Mértola. É engraçado. Ou, por exemplo, nós fomos convidados para fazer parte do Conscientious Food System Alliance da UNPD. Assim, sem mais ou menos, recebemos o e-mail deles a convidarem-nos a reconhecer o processo de Mértola e a convidar para fazer parte deste grupo de trabalho do NPD. E achámos imensa piada porque não fazemos a mínima ideia como é que eles nos descobriram. Eu acho que há aqui uma palavra que nós dizemos, ou há 2 palavras que nós achamos muito importantes no nosso processo. Uma é inspiração, não é? Portanto, e inquietação. Inspiração, inquietação, e acho que a inquietação ainda mais forte, que é pessoas constantemente inquietas que estão sempre a tentar fazer um pouco mais. E depois a outra é serendipitia, porque efetivamente em todo este processo, quantas e quantas vezes aquilo que nos parece um erro pode trazer um erro, uma dificuldade súbita, que parece que vai, agora é que não conseguimos ultrapassar isso, e logo a seguir a resposta aparece à nossa frente assim de uma forma quase mágica, não é? Aparece-nos alguém, a pessoa certa, o fundo certo,
certo, a instituição certa que vem ter connosco, sem nós os conhecermos ou sabermos, e nos traz essa resposta. E isso tem acontecido ao longo de todo o processo, constantemente. Portanto, e a serendipitia acho que é uma boa resposta, porque na verdade, quando nós, não é uma sorte, não é uma sorte que acontece por acaso, é quando muitas pessoas estão a tentar fazer algo, as respostas acabam por aparecer. E a nós tem-nos acontecido isso. Os voluntários é efetivamente um passo a palavra. Algumas das pessoas que passam por aqui, que nós nem sabemos que vêm quase anonimamente como voluntários, e a seguir nos deixam um donativo na conta inesperado, no momento em que nós estávamos nas últimas. Tem acontecido durante todo o processo uma constante deste tipo de situações. E, portanto, nós não sabemos explicar muito bem, porque efetivamente nós não estamos em muitas das redes mais formais relacionadas com estes temas, e efetivamente o processo vai passando a vários níveis, e vocês não perguntaram uma pergunta que nos fazem sempre, que eu na apresentação não disse, que é os financiamentos. Não sei se têm curiosidade de saber, e como é que financiam isso tudo? Como é que fazem essas coisas, não é? E, portanto, até mesmo aí eu vou dizer que tem muito a ver com essa serendipitia, porque efetivamente nós começamos, e se virem aquelas primeiras ações, fala-se ali no município, na Associação de Empresários, na Escola Profissional ao Sul, portanto, havia um conjunto de pessoas ligadas a diferentes entidades que faziam coisas, e quase tudo começou sem haver financiamento nenhum. Não é? Porque o território começa por dizer que quer fazer algo, esse algo não cabe nos financiamentos normais, não quer ter a ideia de projeto que começa qualquer coisa, acaba, pronto, olha, agora para tudo, o projeto, o financiamento acabou-se, ficamos aqui todos parados, para o ano a mais, se Deus quiser, senão ficamos todos por aqui. Isso é uma coisa que não queríamos. Então o que se começou a fazer foi ver entre as capacidades locais e competências, e algum voluntarismo começou-se a fazer muito deste processo. Mas, incrivelmente, depois de ele começar, aí sim os fundos começaram a aparecer. E maioritariamente falo de fundos privados e filantropia, em que logo o primeiro que nos surgiu foi uma fundação que veio ter connosco à procura, andavam anonimamente à procura de entidades a quem queriam escolher para doar alguns fundos, e selecionaram a nossa porque acharam o nosso trabalho bastante interessante. E daí em diante tem sido muito por essa via, pela via de filantropia e fundações privadas. Já vamos concorrendo de vez em quando a outros fundos, mas porque agora já se tratam de projetos acessórios, ou seja, o que nós conseguimos ao trabalhar com outro tipo de fundos é que podemos fazer aquilo que queremos sem medo de errar, sem medo de que se venha o Covid e agora mudei isto tudo, bom, mas o projeto dizia que tínhamos que cumprir estes indicadores e estas pessoas e quer isto assim, e não quer saber, e o programa não quer saber do que é que aconteceu entretanto, não é? No mundo inteiro. Então, ao trabalhar desta forma, tem-nos sido permitido também fazer um processo que é muito mais maleável e que também vai muito mais rápido, porque permite rapidamente corrigir os erros, e isso é fundamental em processos, que é nós aprendermos com os erros, mas permitir-se corrigi-los em tempo útil, sem medo de que vamos cortar o financiamento, porque afinal já não vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma. Nós não temos esse receio a maior parte do tempo. E continuamos a fazer muitas coisas por voluntarismo, isso também é verdade. Obrigada, Marta. Ora bem, Paula, força. Eu acho que a Isabela estava antes de mim. Isabela, se queres fazer a pergunta. Fala tu, Paula, que eu já disse e falo depois. Está bem. Olha, obrigada, Marta, pela apresentação super inspiradora. E a minha pergunta surge de um comentário feito já ao final sobre a questão, pronto, pode ser que me falte também informação sobre isso, mas a questão do que vocês não podem ter acesso à água, e entrei um bocadinho em choque com isso. E a minha questão era mais em termos de soberania alimentar. Como é que não podem ter acesso a essa água se corre pelo território de Mértola? Queria saber como é que isso é discutido nas vossas reuniões com os stakeholders, que perspectivas têm, há uma solução para isso, ou basicamente, definitivamente nunca se vai poder fazer uso dessa água? Bom, nós de facto temos este lema que a água também se planta e portanto tem sido sobre esse lema que nós temos vindo a trabalhar, ou seja, não vai haver, claro que a discussão é pertinente se podemos ter acesso a mais água ou não, mas a verdade
é que infelizmente existem muitas zonas do globo que estão pior, não é? E o caminho são os cenários de aridez no Mediterrâneo mostram que essa aridez vai aumentar. E, portanto, eu acho que a discussão não tem que se pôr em como é que chegamos a mais água, mas sim em como é que nos adaptamos e sabemos produzir face à água existente e pensando que ela ainda vai ser mais escassa. E é esse o trabalho que estamos a fazer, portanto, quer ao nível da produção de hortofrutícolas, quer ao nível da pecuária, com a questão das pastagens regenerativas, o que queremos mostrar é que muitas vezes o grande problema é a forma como nós utilizamos a água e queremos produzir com excesso de água. Há formas, óbvio, a água é essencial a todos os processos de vida, portanto é preciso água, mas a forma como nós trabalhamos, o tipo de agricultura que nós fazemos é o primeiro aspecto a definir a quantidade de água que nós vamos ter no solo. Portanto, a nossa grande aposta é, como nós dizemos, plantar água, ou seja, fazer processos que consigam fazer algum retorno, captar o máximo de água possível, deixar a água, espalhar a água, que toda a água... É verdade que temos pouca água, mas efetivamente o problema maior não é cair em 400 ou 300 milímetros, é que os 400 ou 300 milímetros escoam para o rio e não fica nenhuma no solo. Portanto, se nós conseguíssemos que esses 400 ou 300 milímetros ficassem cá no solo e fossem realmente utilizados, nós conseguiríamos fazer muito mais. Portanto, o que estamos a tentar encontrar é formas de captar água, infiltrar água, espalhar água. Porque estar à espera de ter técnicas para vir a ter mais água do que está disponível não vai acontecer. O que vai acontecer é o contrário. Portanto, é um engano. Quando nós quisermos captar mais água para nós, alguém mais à frente vai ter menos água. Isso é certo. Portanto, temos que contar que não vai melhorar, vai piorar. Então, como é que aprendemos a produzir com menos água disponível? E como é que podemos reter água? Obrigada. Isabel, fechas então com a tua pergunta? Não, se alguém quer fazer, isto era uma curiosidade, se alguém quer fazer mais perguntas, eu dou a minha vez. Alguém quer aproveitar a vez da Isabel? Ok, então força, Isabel. Ok, era mais uma curiosidade, era para saber se, por exemplo, a nível das atividades extracurriculares, ou mesmo integrado no currículo normal, se há uma sensibilização e um ensinar às crianças que a água, de facto, é um bem comum finito e não é uma mercadoria, como a maior parte da população acha que a água é uma mercadoria, abre a torneira, paga a conta, portanto eu paguei, posso usar, etc. E não tem essa noção que, por exemplo, durante, até muito recentemente, anos 60, anos 70, anos 80, 1980, em Mértola ainda havia gente que recuperava, ou seja, recolhia a água da chuva para depois lhes dar outros tipos de aproveitamentos, que depois foi exatamente isso, foi abandonado exatamente com a canalização da água, etc. E, portanto, a mentalidade e os valores mudaram, alteraram, etc. E se há essa sensibilidade de chamar a atenção das crianças sobre essa noção do que é a água na realidade. Sim, esse trabalho é fundamental nas hortas de floresta. Nós, quando trabalhamos em agricultura sintrópica, nós nas hortas de floresta usamos a agricultura sintrópica. No Centro de Agroecologia usamos muitos conceitos, não se fecha, ele tem muito conceito da agricultura sintrópica, mas vai buscar muitos conceitos da agroecologia, agricultura regenerativa, permacultura, biodinâmica, etc., não é? Porque é um centro em que queremos experimentar. Nas escolas este conceito é fundamental e, aliás, o ano passado, ele nem sempre é facilmente compreensível, portanto ele requer muito conhecimento. É complexo, fazer a tradução destes conceitos para a realidade do Mediterrâneo é difícil e, portanto, é uma aprendizagem permanente e nem sempre é fácil, mas um dos nossos objetivos é exatamente ter um sistema muito pouco dependente de água e às vezes isso é quase uma luta mesmo com, às vezes até mais do que com as crianças, com os professores ou com os auxiliares, com a ideia de que tem que se regar. O que nós queremos é criar um sistema que quase não precise de se regar. Portanto, nós precisamos é de ter lá mais matéria orgânica, pôr lá mais composto, que as podas sejam trituradas e fiquem lá. Essa é uma das lutas, que é diminuir constantemente a necessidade de água.
Há uma escola, a escola também de Santana de Câmara de facto é ali uma povoação extremamente interessante, porque também tem ali um conjunto de sinergias e entidades que trabalham muito bem, e a escola primária de Santana de Câmara tem sido sempre, chegou a ganhar um prémio também com a questão das hortas florestas na escola, e fomos visitá-la há pouco tempo e reparámos, por exemplo, que eles fazem a coleta da água de todos os telhados da escola, por exemplo, e é com essa água que depois fica num bidão grande que usam para as regas da horta floresta. Não é? Portanto, isso está sempre presente, essa preocupação, e ainda há outra, portanto, uma é essa questão da água, se calhar uma das aprendizagens mais interessantes que os miúdos têm também na AE, que partilho aqui convosco, é que a agricultura sintrópica é uma agricultura de processos colaborativos, e ao contrário do que se aprende na agronomia, não é? Em que nós temos muito a questão da competição, nós isolamos, temos um produto agrícola que queremos fazer, basicamente tiramos tudo o que lá estava, colocamos essa planta e damos-lhe tudo aquilo que ela precisa, todos os inputs que ela precisa, não é? Os fertilizantes, fazemos os tratamentos, a água, damos-lhe tudo o que aquela planta sozinha precisa. Na agricultura sintrópica é o contrário, portanto, nós tentamos perceber como é que as plantas viveriam no seu ecossistema normal, como é que elas colaboram, quais são os processos em curso de colaboração entre plantas, fungos, bactérias, entre plantas de extrato baixo, alto, pioneiras, clímax, etc., e tentamos replicar isso no modelo agrícola altamente produtivo. Quando explicamos isso às crianças, isso vai muito mais longe do que a aprendizagem agrícola. O que nós lhes estamos a dizer, quando dizemos que não há invasoras nem ervas daninhas, é muito importante para uma criança. Quando nós lhes dizemos que não há plantas más e plantas boas, nós é que temos de saber como é que elas funcionam, perceber o seu lugar no ecossistema. Uma planta pioneira é uma guerreira, não é? Ela pode ser diferente, pode parecer mais agressiva, mas é uma guerreira. Isso para uma criança é extremamente importante e dá-lhe uma lição de vida a vários níveis, e nós gostávamos muito de trazer essa ideia da agricultura sintrópica que traz a colaboração em vez da competição nos ecossistemas para outros níveis da vida também. E trazem. Olhem, eu vou agradecer muito à Marta. Marta, muito obrigada pela tua partilha, muitos parabéns pelo projeto. Vou parar a gravação agora, que é para nós tratarmos da nossa